Boa noite a todos. Nós estamos de volta aí com o Conexão com Deus, nosso estudo bíblico de quinta-feira. Nessa seriada nós estamos falando sobre os livros na Bíblia, alguns livros onde estão registrados orações que pessoas fizeram a Deus em contextos e momentos diferentes. E nós hoje vamos estudar uma dessas orações muito especiais registradas na Palavra de Deus. Boa noite, Pastor Guilherme. Boa noite, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Semana passada a gente falou sobre Abacuque, num momento crítico do povo de Judá, o reino do sul ali de Israel, e falamos como ele conversou com Deus, falando: Deus, como é que o Senhor aguenta tanta injustiça? O Senhor não vê? Como é que o Senhor nos deixa passar por tudo isso? E a resposta que Deus dá para ele é mais ou menos assim: vai piorar. Ainda vou mandar os caldeus, e os caldeus são mais violentos, mais truculentos. E Abacuque fala: como é que vai piorar? Como é que o Senhor me diz uma coisa dessa? Vai mandar a gente pior ainda? E Deus anuncia: não, mas isso vai ter fim. Então, Abacuque está nessa fase, né? Em que a Babilônia ainda não chegou, mas ele já ficou sabendo pela parte de Deus de que o povo de Judá, o reino de Judá ia ser dizimado, ia ser desmantelado para toda parte. E hoje a gente tem um outro profeta no mesmo período histórico. Está nesse mesmo momento que é o profeta Jeremias. É que Jeremias a gente tem muito material, né? Abacuque era bem curtinho, Jeremias a gente tem bastante, e tem várias orações, vários lamentos dele no meio desse livro de Jeremias. A gente vai pegar uma dessas partes, né, pastor? Sim. O profeta Jeremias, então, ele é alguém que vai, com os seus próprios olhos ali, vivenciar o período do cerco, da destruição de Jerusalém. Se Abacuque, né, alguns anos antes, previu a destruição, foi anunciada, então, que isso iria acontecer e ele deveria escrever, né, naquele primeiro outdoor, onde as pessoas deveriam entender essa mensagem. Jeremias continuava com essa mensagem, mas num período onde realmente essa ameaça estava já à porta. Mas apesar da mensagem e do alerta do profeta Abacuque, Jeremias, haviam falsos profetas que falavam o que o povo queria ouvir. As fake news já estavam ali presentes, e eram coisas que as pessoas já queriam, eram coisas que as pessoas queriam ouvir, que era: Jerusalém não vai cair, Deus vai proteger essa cidade, Deus vai guardar e não se preocupem, esses vão ser como todos os outros que tentaram invadir Jerusalém e foram desmantelados. E essa, obviamente, é a história e a narrativa triunfalista que o povo quer realmente ouvir. Mas eram todas falsas essas mensagens, e o único que se prova verdadeiro é o profeta Jeremias, que de forma muito solitária prega essa mensagem um tanto dura, difícil de se engolir, mas que não obstante vinha da parte de Deus. É isso, vamos orar para começar? Vamos? Você pode orar? Oro sim. Obrigado, Jesus, por mais uma vez podermos nos reunir ao redor da sua palavra, buscando a tua orientação, buscando a tua iluminação, tua visitação. Então, fala conosco, Senhor, mais uma vez, por meio da tua palavra, do teu Santo Espírito que está em nós. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá para. A gente vai pegar um trecho, irmãos, lá em Jeremias 10. Deixa eu colocar aqui na tela. Que já é Jeremias intercedendo pelo povo. Ele já entendeu o que vai acontecer. A coisa não é boa, é muito feia, e ele começa a interceder pelo povo. Então, Jeremias 10, a partir do versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos.
Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. E depois disso, Deus vai falar para Jeremias, Jeremias, eu vou te contar tudo o que está acontecendo, olha. Eu ordenei para os pais de vocês, no dia que eu tirei da terra do Egito, para darem ouvidos à minha voz, para falar, para fazer o que eu ordenei, mas vocês não fizeram. Então, adverti aos pais de vocês, mas eles não quiseram ouvir minha voz. Então, fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então, não é, Jeremias, não vai funcionar dessa vez, não vai dar para poupar vocês. É isso, Chum? Na verdade, o povo tinha assinado, de uma certa forma, esse contrato, essa aliança ali no Monte Sinai, quando o povo saiu do Egito. E recordando mais uma vez a cena onde esse contrato foi assinado, foi numa grande celebração diante do Monte Gerizim e do Monte Ebal. O Monte Gerizim, uma montanha cheia de vida, verde, florida, e o povo que estava ali, uma parte do povo que estava ali, gritava as palavras de bênção caso o povo fosse obediente à aliança e os mandamentos do Senhor. Então, se eles fossem obedientes, seriam frutíferos. Se eles fossem obedientes, teriam sempre a misericórdia do Senhor. Se eles fossem fiéis, Deus guardaria os seus passos e os prosperaria. Aí parte do povo estava no Monte Ebal. O Monte Ebal, aquele monte desértico, rochoso, arenoso, sem vida, e as pessoas que estavam ali gritavam as palavras, obviamente ordenadas previamente por Moisés, as maldições, que eles sofram, então, as consequências, caso desobedeçam, que uma nação inimiga venha conquistá-los. Então, essa era uma das questões ali que aparecem em diversos momentos. Então, o povo, quando olhava para aquele cenário, parte do povo também estava no vale, louvando ao Senhor diante daquela cerimônia. Moisés estava ali no vale, entre esses dois montes, e toda vez que o povo tinha a visão do Monte Gerizim e do Monte Ebal, eles tinham aquela clara imagem do contrato assinado, da aliança assinada. Só que o povo constantemente quebrava essa aliança. Nós vimos na semana passada como Abacuque reclama diante de Deus: Senhor Deus, não é possível, esse povo só comete injustiça, violência, e isso estava se multiplicando de uma forma tamanha em Israel. Acredita-se que todos os juízes eram corruptos, todos os príncipes, eles caíram na idolatria, numa situação onde eles procuravam somente as suas vantagens, a corrupção, a injustiça, a violência. Era uma nação completamente desfigurada, fruto da quebra da aliança, né? E é nesse momento, então, que Deus vai, de fato, punir Israel. Ali naquele trecho ele ainda fala que vai trazer uma calamidade para Judá, e que Judá, como é que Judá responde a essa calamidade? Vai procurar os seus deuses, clamar aos seus deuses. Olha a situação que aqui chegou o povo de Deus. E que, para a gente fazer o paralelo conosco, né, a nossa sociedade, em situações de calamidade, como as que vivemos agora, vai recorrer aos seus deuses. E 99% não é o Deus vivo, são ídolos, nos quais a gente deposita esperança, né? Então, precisamos ficar muito atentos a isso. Então, Jeremias está no meio dessa sociedade
em crise, em pânico, buscando os seus deuses, e Jeremias está profetizando as palavras de Deus, que são palavras duras. Deus está falando, vocês quebraram a minha aliança, então eu trarei calamidade sobre vocês. E aí, então, Jeremias faz aquela oração, e aí Deus está contando aqui da quebra da aliança, no meio ele fala assim, quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem a minha amada na minha casa? Ela que cometeu tantas maldades. Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Então, Deus falando assim, Jeremias, não ore por este povo, porque eu estou fazendo conforme eu prometi. E aí, então, a gente chega a esse primeiro lamento de Jeremias. Posso seguir, Sean, ou você quer comentar? Só um comentário rápido. Na raiz de toda a maldade, injustiça, corrupção, está o abandono do temor do Senhor. Está ali a situação onde o povo estava diante de um ídolo, adorando a Baal. Por que que a gente precisa colocar no contexto, por que que essa questão da adoração ao Deus Baal é tão presente no Antigo Testamento? Por que que esse povo era tão dividido? Por que que eles não conseguiam orar a Deus simplesmente? Tinham que ir atrás de Baal, Baal toda hora? E ainda nós estamos vendo esse problema que está lá na época de Josué. O povo entra na Terra Prometida, tem contato com esse Deus Baal e parece que é uma paixão que vai durar gerações e gerações e geração e passam ali séculos praticamente e ainda assim o povo continua adorando a Baal. Mas para trazer para os nossos dias, quem é Baal? Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da prosperidade, é o Deus que vai dar bênçãos, riquezas. E de fato hoje muitos adoram a Baal, não com esse nome, mas o conforto que Baal traz, a segurança que as riquezas trazem. Então, o povo aqui tem um coração idólatra. E na raiz de todas as injustiças que se multiplicavam e se ramificavam para todas as áreas da sociedade, na vida de Israel, estava esse mal que é a idolatria, a quebra do segundo mandamento ali, claramente aparecendo. Eles continuavam adorando a Baal. Isso se chama, Deus chama a aliança também de um casamento. E nesse casamento, onde se espera a fidelidade das partes, o povo traía Deus. O povo se prostituía com esse ídolo, Baal. E essa é a raiz, né, de todos os problemas que surgem na época e durante muito tempo em Israel. E aqui, então, chegamos ao ápice, onde Deus fala basta. Deus fala, não tem mais jeito. Virei a destruição. Vamos continuar, então? Vamos sim. Então, Jeremias faz aqui seu primeiro lamento. O Senhor me contou, e eu fiquei sabendo, tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais se lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa.
Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me ver morto, e dizem, não profetize em nome do Senhor para que não o matemos. Então, só para fazer uma pausa aqui, porque essa segunda parte deixa mais claro que Jeremias está orando, né? Jeremias está orando que Deus revelou para ele que tem uma conspiração acontecendo para matá-lo. E são pessoas, são homens que dizem assim, não profetize em nome do Senhor, a gente não gosta do que você fala em nome de Deus. O que você fala em nome de Deus é insuportável para os nossos ouvidos, então ou você fica quieto, ou a gente vai acabar com você. Então, Jeremias ficou sabendo disso, e ele ora para Deus, e Deus responde para ele com uma palavra para esses homens, é isso que a gente vai ver aqui agora. Interessante quem são esses da região de Anatote, né? Eram israelitas, e um dos 30 valentes de Davi, ou seja, homens da nobreza, homens que deveriam garantir a ordem, a paz, a segurança, mas também a justiça, né? São eles os que estão tramando essa conspiração para matar um servo ungido do Senhor que estava ali trazendo a vontade de Deus. Vontade essa que o povo ali corrompido, a liderança corrompida, não queria ouvir de jeito nenhum, né? E por isso, então, eles precisavam calar aquela voz e se arma essa conspiração contra ele. A cúpula, né, a liderança que antes estava ali reinando junto com Davi, ela se tornou totalmente corrupta também. Então nós vemos aí a que ponto chega essa nação nesse momento da história. É a estratégia do avestruz, né? Em vez de lidar com o problema, cala o profeta para fingir que não existe. Então, o que o Senhor responde aqui? Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Que é mais ou menos assim, Jeremias, eu vou cuidar disso, tá? Existe essa conspiração, as pessoas querem te matar, mas eu vou cuidar. Tem uma data, tem um ano que vai chegar dessa punição, e eu vou lidar com isso. É uma forma de tranquilizar, né, Shun? Que não resolve, né? Porque eles, É, o, até chegar o ano da punição, eles ainda estão tramando a morte, né? Ainda pesa sobre a cabeça de Jeremias a expectativa de ser pego em qualquer momento, né? toda a nossa oração ela é imediatista, não é mesmo? Senhor, resolve para ontem o meu problema. É para ontem, imediatamente, não aguento mais. E a resposta de Deus não é nada agradável a Jeremias, porque esses homens que eram e representavam uma ameaça muito real para a vida de Jeremias, permaneceriam livres e de fato, o que aconteceria com Jeremias, né? Todos nós sabemos o final da vida dele, ele vai ser morto, sim, pelos seus, de uma forma muito, muito violenta. Ele vai ser ainda vivo, cerrado ao meio. Que maneira mais bárbara, né, de se morrer. E, e me parece aqui que Deus não responde, então, à oração dele de livramento, de socorro. Ele era um servo do Senhor que vivia para fazer a vontade de Deus, para ser esse arauto, esse que anuncia a sua vontade, mas numa época tão complicada, né? E nesse sentido, nós pastores aqui somos abençoados porque podemos pregar a palavra de Deus e a sua vontade numa época muito abençoada, numa época onde nós vivemos essa expectativa da volta de Jesus Cristo. A igreja nada mais é do que
está no momento onde está chegando o dia do casamento e ele está agora nesse momento distribuindo convites. Vamos para o céu, vamos para a festa. Você também quer ir para a festa? Está aqui, ó. Né? Jesus vai voltar, o noivo vai ter um grande casamento e nós, como sua igreja, teremos esse momento. E essa é a nossa mensagem. E nós, nesse sentido, somos muito abençoados. Mas Jeremias, naquela época, a sua mensagem não era de distribuir convites e coisas maravilhosas que é o evangelismo e a missão da igreja atualmente, mas era anunciar que o povo foi infiel e por isso eles iam ser destruídos. Uma mensagem essa que ninguém queria ouvir e por esse motivo ele vai pagar com a sua própria vida, né? E é um pouco do que a gente conversou na semana passada com Abacuque, né? Olha, a coisa vai piorar. Tem muitos aspectos do nosso mundo em que a coisa vai piorar e não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Muita coisa vai piorar. E da onde vem a nossa esperança, né? Jeremias pediu ali pediu justiça para Deus e Deus falou: Jeremias, vai chegar a justiça. Deixa comigo, que vai chegar. Só que isso, então, Jeremias vai se lamentar de novo. Jeremias não está satisfeito com essa resposta de Deus. Vamos ver o que ele fala. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matador e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Olha que lamento duro. E que traz perguntas, né, Shun, que a gente se faz até hoje, e sempre, todas as gerações se fizeram essas perguntas. Por que o caminho dos ímpios prospera? Uhum. A grande referência para esse tema é o Salmo 73, mas não só esse salmo, mas em vários outros momentos, especialmente Jó, nós vemos esse questionamento sobre o prosperar dos ímpios, porque quando nós vemos o prosperar dos ímpios, nós vemos a injustiça acontecendo. Por que os justos não recebem a recompensa e os criminosos, os ladrões, os desonestos não recebem a punição? Se Deus é um Deus justo, se Deus é um Deus vivo, esse é um questionamento bastante importante para a humanidade. E esse é o questionamento levantado justamente nesse período muito complicado, onde todo o direito estava deturpado, toda a injustiça e a corrupção estava ali tomando conta, e era aquele câncer que corroía a nação de Israel por dentro. E diante disso, a oração do profeta Jeremias, que vê também essa injustiça acontecendo na figura da Babilônia, que iria fazer o bullying, que iria abusar de nações muito mais fracas, e eles iriam prosperar grandemente. A nação da Babilônia, com tudo isso, essa destruição, eles iriam sair com grandes recompensas, lucros, sairiam ali mais fortalecidos, com grandes despojos, e diante dessa situação, ele se pergunta como Deus pode permitir tamanha injustiça. E a nossa pergunta para Deus é justamente essa: nesse mundo mal que vivemos, vemos pessoas muito desafortunadas que trabalham honestamente e têm que enfrentar filas no INSS para
conseguir a sua aposentadoria, passar por pessoas que vão analisar, por peritos, que muitas vezes são atendidos com muita má vontade, dependem do sistema público de saúde, que é bom, mas também tem os seus defeitos. E, e diante disso, vemos muita injustiça acontecendo no nosso país e no mundo todo também, né? Diante dessa situação, não há como aqueles que sofrem tudo isso se perguntarem: Senhor, até quando? Senhor, quanta injustiça, por que que os ímpios prosperam tanto, né? E essa é uma preocupação que nós também deveríamos ter nos nossos corações e fazermos essa oração perguntando a Deus: Senhor, até quando os ímpios irão prosperar, né? E quando isso acontece, são momentos bastante difíceis, onde uma nação inteira vai sofrer, né, por causa dessa injustiça toda. Ele fala sobre os ímpios que são plantados pelo próprio Deus, lançando raízes, crescendo e dando frutos. Uhum. É muito sutil a gente avaliar, a gente discernir quem é bem-sucedido neste mundo. A gente precisa ficar esperto, porque a gente costuma associar sucesso, êxito, prosperidade, crescimento econômico, com a bênção de Deus. A gente confunde. Até os discípulos de Jesus ficaram espantadíssimos quando Jesus falou que é difícil de um rico entrar no reino dos céus, porque a história toda da humanidade, a gente associa prosperidade, fruto, com a pessoa estar fazendo alguma coisa certa. O que a gente imagina é, alguma coisa tem boa ali, vamos seguir o exemplo. Não, cuidado, discirna, preste atenção, porque pode ser o ímpio prosperando, e a gente não quer ter o ímpio como modelo para nada. Eu acho assustador também a fala de Jeremias, quando ele diz que a terra está de luto. A terra está de luto porque se seca toda a erva do campo e os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra. É muito parecido com a nossa situação hoje, de calamidade climática, ecológica. Nós vivemos tempos muito assustadores mesmo. E aí Jeremias então está falando: Deus, o senhor está vendo esse povo prosperando, eu não estou entendendo por que esse povo prospera, o senhor conhece meu coração. Esse povo ainda se diz religioso, porque o seu nome está no lábio desses povos. Está perto do lábio, mas está longe do coração. É gente que te conhece de nome, é gente que usa o teu nome, mas não está internalizado o conhecimento de quem o Senhor é. Então, o Senhor conhece o coração deles. O Senhor conhece o meu coração. Como é que o Senhor me entrega de bandeja na mão deles? Como é que o Senhor não eleva o justo e condena o ímpio? Como é que o Senhor não faz justiça, né? É um pouco isso que ele está indignado aqui, né? E está se colocando: olha, se eu pudesse, se eu tivesse a cara de pau, eu apresentava a minha causa diante de ti. Que quer dizer, eu requereria justiça de ti, Senhor, porque eu acho que o Senhor está faltando com a justiça comigo, me entregando assim na mão desse povo que se diz religioso, mas que é ímpio. Então, é uma situação muito delicada de Jeremias, pela qual eu espero nunca passar, mas que de forma muito periférica, assim, muito suave, todos nós passamos em algum momento. De sermos condenados injustamente, de sermos perseguidos pela nossa integridade diante de Deus, por fazer a vontade de Deus, todos nós vamos passar por isso. Então, é super legítima essa inquietação de Jeremias, né? É. Vamos, Vamos continuar. Uhum. vamos ver então o que Deus fala para ele diante disso tudo.
a resposta de Deus: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. É isso, é essa mensagem para Jeremias. Depois Deus vai continuar falando sobre esses devastadores do país. Mas a mensagem pessoalmente para Jeremias é essa. Vou ler de novo só esse trechinho. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Uhum. A pior traição é a traição que vem dos seus irmãos, da sua própria família. A pior traição é essa quando vem de dentro para fora, né? E essa é a questão que Deus coloca para Jeremias. Muitas vezes nós olhamos apenas para os problemas lá fora e não vemos os problemas dentro. E o próprio povo de Israel conspirava contra Jeremias, contra a mensagem. A revolta aqui é uma revolta não só contra Jeremias, mas sim contra Deus. A mensagem de quem Jeremias, então, apregoava, uma mensagem dura, que eles não queriam ouvir, e eles, na verdade, estavam rejeitando ao próprio Deus. É isso que Jesus passou, né? Quando os próprios discípulos de Jesus foram alertados quanto a isso, que se o Senhor foi rejeitado, quanto mais os seus discípulos. Vejam só, quando nós é, é, nos colocamos, nos posicionamos, sim, com certeza passaremos por isso também. Né? Quantas vezes os de dentro é que vão nos acusar, vão nos considerar aí loucos, né? Vão nos considerar críticos, intolerantes e coisas dessa natureza. E aí é que dói mais, né? Quando a sua intenção, na verdade, é de abençoar, a sua intenção, na verdade, é de preservar, a sua intenção é de restaurar, e você é levado, é acusado, é aí que dói mais. E isso vai fazer com que nós nos calemos, né? E a tendência de Jeremias era essa. Então eu vou me calar também. Se eu pregar, e esse povo não escutar, se eu interceder para Deus, para que Deus não destrua esse povo, mesmo assim vai ser destruído, então eu vou ficar quieto, né? Mas Jeremias não faz isso. Ele continua sendo fiel à mensagem e pregando. Isso é um grande ensinamento para nós. Porque quando os nossos parentes, os nossos familiares nos rejeitam, a nossa tendência é realmente se calar, e a vontade de Deus é que não, é que nós continuemos, não deixemos essa rejeição nos abater, mas continuemos com amor, com paciência, com perseverança, insistindo, 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 até que uma hora a mensagem caia ali em terra fértil, né? Essa semente seja plantada ali. Isso é muito importante e necessário. De fato, assim, nós estamos falando sobre oração, né? Essa é uma série sobre oração. A gente viu 2 lamentos de Jeremias, lamentos legítimos que passam no nosso coração, no coração de qualquer crente, muitas vezes na vida. Esse último agora é um lamento ousado. Jeremias está falando: Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. O Senhor, se eu pudesse, eu iria apresentar minha demanda contra o Senhor. E a resposta de Deus é muito curiosa.
Deus não resolve a questão do ímpio, o que ele vai fazer com o ímpio que está prosperando, ele não responde isso, por que o ímpio prospera, ele não responde por que os traidores vivem em paz, ele não fala nada disso, ele fala, Jeremias, presta atenção em mim, você está cansado correndo com homens que estão a pé, pensa na guerra, né? Cena de guerra, um batalhão que vai a pé tem uma dinâmica. Os que vão a cavalo tem outra dinâmica, né? E aqui o contexto da Babilônia, como a gente viu semana passada, é de um exército de cavaleiros muito ágeis, muito rápidos. Então, Deus está falando, Jeremias, eu tenho um chamado para você que é para ir em coisas muito além do que você já está agora. E você já está cansado? Não, calma lá. Irmão, se a gente for ver, né, se for imaginar o livro de Jeremias como o conteúdo do ministério dele, a gente está no capítulo 10. Tem muitas águas vão rolar, e Jeremias, coitado, coitado mesmo, porque, meu Deus, que destino. Mas ele está começando a ser perseguido. E Deus está falando, Jeremias, calma. Parece Abacuque, né? Jeremias, calma, vai piorar. E eu preciso que você corra com cavalos, eu preciso que você dê mais, porque você pode dar mais. Eu tenho um amigo, Sean, o Ziel Machado, na verdade, né? Ele fala que ser fiel no pouco problema, sobre muito problema Deus te colocará. Então, Deus tem chamados para nós, tem ministérios para nós, e que às vezes nós nos cansamos na primeira ameaça, ou na segunda, ou na terceira, e Deus está falando, filho, calma que tem mais. Eu tenho mais energia para você, eu tenho mais desafios para você, tem mais coisa aí pela frente, então não se cansa agora, tem muito mais. Não é muito animador, né, Shun? Deus está nos chamando para a batalha, para o campo. Presta atenção, acorda aí. O cristianismo não é para os fracos. Eu creio que, claro, Deus revela o amor do seu filho, o seu próprio amor, entregando o seu próprio filho, e ele nos deu tudo. E quando Deus coloca tudo de si para nós, ele pode também requerer tudo da gente, assim como vemos com o jovem rico, né? Então você vai lá, vende tudo e me siga, né? Ele pode requerer isso da nossa vida. E uma das coisas que para alguns seria a coisa mais atemorizante seria abandona tudo, seu emprego, sua estabilidade e me segue. Vai lá pregar o evangelho numa nação distante, vai lá servir os pobres, vai lá morar entre aqueles que não têm nenhum poder e que precisam de representação, precisam do evangelho, precisam da palavra. Então, para muitos, essa é o chamado de Deus, pode ser algo que mais atemoriza alguém, né? E quando nós vemos como o ministério do profeta Jeremias é algo duro, difícil, como ele passa por esses momentos tão incrivelmente, humanamente insuportáveis, né? E a sua oração diante de Deus e as suas queixas estão dentro desse contexto. Hoje nós temos algo completamente diferente, porque se Deus um dia, pela sua providência, pela sua misericórdia, nos chamar para servi-lo em tempo integral, a nossa função vai ser muito mais abençoadora, porque nós vamos levar a mensagem da reconciliação, e não a mensagem do juízo, do julgamento, como Isaías, Jeremias e Abacuque tiveram que levar, mas a nossa mensagem será a mensagem da salvação. Então, há uma diferença, né, bastante grande, E mas ao mesmo mesmo assim tempo, a gente cansa, né, Chu? exato. E mesmo assim, nós estamos aí, né, todos
ali diante de uma situação, onde as circunstâncias vão nos sufocando, né. E isso é algo que requer que em oração possamos buscar um pouco de sabedoria, um pouco de sentido, no meio desse caos todo. Imagina, a gente com uma mensagem de reconciliação e de esperança, a gente já sofre uma ameaça, sofre uma desavença, um impedimento. Puxa, ali não deu, ali é tal pessoa e tal, a gente já vai frustrando, já vai calando, né? Alguém já fala para a gente, nossa, você de novo com essa história de Jesus, você ainda acredita nisso? Puxa, você é que nem aquele lá, você é que nem aquele povo que não sei o quê. Aí a gente Uhum, vai calando, vai recuando, e não é nem ameaça de morte, é é. só uma hostilidade social. E é impressionante como Deus radicaliza, né? Jeremias, você está se sentindo acuado por conta daqueles lá? Não, 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 é na tua casa. Teu pai e teus irmãos já estão sendo desleais com você, ou seja, parece que Deus radicaliza para esmagar os nossos ídolos, as coisinhas que nos atrapalham. Parece que Deus pergunta assim: como é que é? Você tem problema de ser humilhado? Como é que é? Você se acha muito importante assim? Você tem medo de passar vergonha por causa do evangelho? Como é que é isso? Parece que Deus vai avançando nisso, conforme a gente amadurece a relação com Deus, Deus vai pedindo mais, que é uma bênção, porque isso nos liberta. Essas amarras todas, tudo que nos impede de obedecer a Deus, é uma amarra, é um grilhão que precisa ser arrebentado, né? Então, Deus, quando ele vai nos pedindo mais, e a gente vai percebendo que tem umas amarras, tem coisa que está nos impedindo, ele, na verdade, está nos dando a chance de nos libertarmos daquilo para servirmos a Jesus com liberdade, né? Uhum, exatamente. Eh, Vamos continuar a leitura então dessa oração? A gente chegou aqui no fim da resposta de Deus, depois Deus começa a declarar o castigo para os devastadores do país, Uhum. e acho que nosso... Ah, não, a gente tem tempo ainda, né? Sim, sim. Temos mais 20 minutos. Então, Deus castiga os devastadores do país. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como o leão na floresta. Levantou a voz contra mim e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação, e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os seus lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra, não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficarão envergonhados das suas colheitas, por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da minha herança que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra, se, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo, tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então
serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Olha só, então, em oração, a resposta que Jeremias recebe de Deus é algo maravilhoso, porque Deus, ele revela, é como Deus estivesse ali se expondo o seu coração para Jeremias. E em oração que ele entende isso. Numa expressão bastante popular, é o profeta sentindo o coração de Deus, a tristeza de Deus. A tristeza de Deus era a tristeza do profeta na medida que ele passa a entender o porquê daquela destruição que estava acontecendo. Em particular, ele diz que Deus abandona o seu templo, né? A sua casa, o seu templo. É a ideia de que ali em Jerusalém era a habitação de Deus. Deus instruiu para que Moisés e depois Salomão construísse ali um lugar onde Deus iria habitar. E o Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus estava ali, permanecia como uma nuvem, era um lugar glorioso na terra. E agora, mais tarde, num outro profeta, no profeta Ezequiel, nós vemos essa ideia de Deus abandonando o seu templo, quando fisicamente o profeta Ezequiel tem a visão de uma nuvem, da nuvem da glória do Senhor, que acompanhou o povo lá no deserto. Aquela nuvem, ela simplesmente vai embora, abandonando o templo. E essa ideia está aqui. Então, do porquê da destruição. Porque Deus não mais vai considerar o povo de Israel a sua herança, né? Então, essa expressão também, herança do Senhor, o povo sendo herança do Senhor, é a palavra que está lá em Êxodo 19. No capítulo 19 de Êxodo, ele fala assim que se o povo de Israel guardasse a aliança, se o povo de Israel obedecesse aos mandamentos do Senhor, dentre todas as nações, o povo de Israel seria uma herança, um tesouro peculiar, particular, especial para Deus. E durante gerações e gerações, a idolatria, a maldade, a injustiça, a revolta e o pecado contra Deus se acumulava e se multiplicava. E é nesse momento, então, que Deus fala basta, mas ao mesmo tempo nós podemos ver na revelação de Deus ao profeta Jeremias esse coração quebrado. Sabe quando alguém recebe uma notícia devastadora, né? Ele até se nega a acreditar, mas ali estão as fotos, a prova física de que o seu cônjuge está o traindo ou está atraindo, né? Aí aquele momento que você fica sem chão completamente, um adultério acontecendo, é mais ou menos esse o sentimento de Deus diante de um povo infiel que constantemente desobedecia, andavam por caminhos tortuosos. E de alguma maneira a gente consegue entender um pouco da dura decisão de Deus de enviar um povo como os babilônios para destruir e julgar o povo de Israel naquele momento, né? E é interessante como Deus termina essa fala sinalizando a possibilidade do arrependimento e a possibilidade de restauração, não só para Judá, como para todos os povos, né? Uhum. Então, é como se fosse o inverso. Olha, vocês ensinaram o meu povo a chamar por Baal, e agora vocês vão aprender com o meu povo a chamar pelo meu nome. E aí vocês vão ter chance. Muitas águas vão rolar, mas essa frase, essas afirmações de Deus são importantes. Porque a proposta, o plano de Deus era se revelar por meio dessa nação, né? A aliança significava eu vou habitar no meio de vocês, vocês vão aprender de mim como é ser gente, como é ser meu povo, como é ser santo, e as nações todas vão olhar para você
e vão entender quem eu sou, e vão aprender da minha salvação, do meu projeto para a humanidade inteira. Essa era a proposta. A aliança quebrada é o contrário disso, é o nome de Deus indo para a lama. Em vez das nações aprenderem quem Deus é, vão aprender como esse povo é motivo de chacota. Deus se torna motivo de chacota. E aí Deus precisa, por amor ao nome dele, trazer juízo para esse povo, para que fique claro para o mundo inteiro quem ele é. Não é para vingança, não é para destruir, é para revelar quem ele é. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus santo, misericordioso, e isso estava oculto debaixo de tanta injustiça, de tanto pecado, de tanta desgraça, não dava para enxergar quem Deus era. E esse povo era a esperança da humanidade. Então precisava trazer juízo ali para limpar isso tudo e revelar de novo quem Deus era. E esse processo é o processo do exílio e depois trazer de volta. E se a gente fizer o paralelo com a igreja hoje é a, a, a portadora dessa esperança para a humanidade. E a igreja, quando está perdida, oculta em pecados, em injustiça, em confusões, isso atrapalha a humanidade a enxergar a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. E às vezes Deus precisa interferir. Nós vemos isso lá no Apocalipse de forma muito clara, Jesus falando às igrejas: olha, eu estou no meio de vocês, eu vou chacoalhar esses candelabros, eu vou tirar você do seu lugar. Jesus às vezes precisa fazer isso, o juízo começa em casa, né? Porque Deus precisa ser glorificado, o evangelho precisa ser tornado claro, evidente para todo mundo, e isso acontece por meio da Igreja de Cristo, né? Ainda nessa toada de aplicação para os nossos dias, né? Então, o livro de Jeremias é um livro realmente distante, num outro contexto bastante peculiar, que dificilmente vai se repetir nos nossos dias, né? Obviamente, mas que vemos aí algo de aplicação muito importante, que é o seguinte: se o povo de Israel, naquele momento, estava em trevas espirituais, o que levou como consequência a multiplicação de tantas injustiças e de tantas calamidades, a igreja hoje não está livre disso também. Nós não somos invencíveis, imbatíveis. Não. Existe uma área de estudo que é a área da revitalização de igrejas, né? Então, os estudiosos dizem que igrejas têm ciclos de vitalidade, porque ele é um organismo, né? Então, a igreja ela passa por momentos de crescimento, momentos de estagnação e momentos de declínio. E esse momento de declínio espiritual se dá basicamente por 5 fatores e que nós precisamos estar bastante atentos, né? O primeiro sinal, ou um primeiro aspecto onde a igreja entra em declínio espiritual é quando a liderança ela está em declínio, né? Quando a liderança da igreja ela não é comprometida, ela não é fiel, ela não é sacrificial, a visão ela é pequena demais, ela é humanamente pequena, não tem aquela fé, aquela questão de confiar plenamente no Senhor e é ousada pelo Senhor. É uma liderança acovardada, é uma liderança cansada, é uma liderança já exausta. Então esse é o primeiro sinal de desgaste. O segundo sinal é o culto. É o culto sem vida, é o culto que é apenas um mero ritual, é uma performance. Então, quando igrejas transformam o seu culto em algo que é diferente do propósito que é o culto, a presença de Deus não está mais ali, não há transformação, não há vida, não há a alegria da salvação nos cultos. Esse é um segundo sinal claro da decadência.
Um terceiro sinal nessa área de revitalização de igrejas é que a membresia da igreja, toda a igreja, ela perdeu o seu primeiro amor, e não é um mero sentimentalismo, o primeiro amor, que está lá em Apocalipse, mas é o zelo evangelístico. Então, a igreja é algo delegada, o evangelismo é algo delegado só para os missionários, só para algumas pessoas, e não é toda a igreja que está envolvida nisso. Então, não há esse avivamento pessoal. O amor por Jesus, ela deveria ser tão grande que vai fazer com que inunde as nossas vidas e isso apareça na evangelização, né? E quando isso não está presente também é um sinal aí, é um fator. E a perda da visão missionária, tá, da igreja como um todo, seria esse quarto fator. E o quinto fator é a ausência da oração, é a ausência dessa vitalidade espiritual, do avivamento individual, coletivo da igreja, da dependência de Deus. Então, quando esses 5 sinais estão presentes, a igreja ela entrou em decadência já, né? Algumas igrejas já nascem doentes, né? São igrejas novas que nascem doentes assim também. Isso pode acontecer, acontece muito. Então, fica esse alerta para nós diante do que o povo de Israel, que estava em pleno declínio espiritual, sofreu, né? E a igreja também não está livre disso. Precisamos nos arrepender, precisamos muitas vezes voltar a essa vitalidade. E esse é um paralelo importante de aplicação, trazendo Jeremias para os nossos dias. Mas, claro, olha só, mesmo no momento tão difícil de punição, Deus tinha planos maravilhosos para esse povo de Israel e ele iria revitalizá-los, mas não ali em Jerusalém, mas lá na Babilônia. Eles seriam missionários ali. É muito, muito bom um paralelo, Shun. E acho que esse chacoalhão de Deus para Jeremias é o que eu lembro com frequência. Escuta, e aí, não vamos? Tá cansado só de correr com quem caminha a pé? Vamos lá que você ainda vai correr com quem anda a cavalo. Eu gosto desse chacoalhão de Deus. Gente, tem mais. Vamos que tem mais coisa para fazer, tem mais desafio para enfrentar. Mas esse último ponto que o pastor Chum falou é muito importante e é isso que a gente está tentando reforçar, que é a oração. As orações que nós vimos aqui são orações de Jeremias, abrindo seu coração e trazendo questões dos seus dilemas, e que Deus não responde diretamente, a gente precisa estar acostumado com isso. Eu abro meu coração, as minhas entranhas para Deus, falo, Deus, você está sendo injusto comigo, o senhor não está vendo o que está acontecendo, o senhor não está vendo esses caras me perseguindo, e Deus não me responde diretamente a isso, ele só fala, filho, a vingança é minha, eu vou fazer justiça, eu tenho mais coisa para você. Você está desconfiando desses, mas tem esses outros aí mais perto da sua casa, mais perto do teu círculo íntimo. E então essas respostas de Deus para as nossas inquietações normalmente não são o que a gente espera. Até porque se for muito o que a gente espera, é possível que tenha sido a nossa cabeça, os nossos ídolos, nossos ideais, e não esse Deus vivo que nos puxa para mais, que nos puxa para uma relação mais santa, mais inteira com Ele mesmo. Então, fica a minha recomendação, meu clamor a você que ore mais, que tenha esses momentos com Deus, ainda que seja difícil, de falar, Deus, eu queria muito pecar contra aquela pessoa. Como é que eu faço? Jesus, me dá amor. Como é que eu amo uma pessoa dessa? Como é que eu saio de uma situação como essa que eu não vejo saída? Ore, ore trazendo toda a tua intimidade para Deus e Deus vai te chamar para algo que você nem imaginava. Amém. Nós hoje nós não teremos aquela sessão de interação, de perguntas. Nós vamos nos despedindo de vocês aqui. Que Deus abençoe a todos.
que o Senhor continue dando graça, a nossa igreja também jamais possa relaxar, achando qualquer coisa de nós mesmos, mas realmente nós precisamos depender sempre do Senhor, precisamos de tempos em tempos de chacoalhões proféticos, precisamos de um puxão de orelha, desse acordão muitas vezes, e eu creio que a oração aqui que Jeremias faz e a resposta de Deus, ela tem uma aplicabilidade também para os nossos dias muito relevante. Então, que Deus possa ter misericórdia sobre as nossas vidas e que nós sempre possamos, como diz aqui no final do texto da oração, Deus sempre vai colocar a oportunidade para o nosso arrependimento, né? Deus sempre chama-nos ao arrependimento e que seja esse o nosso coração arrependido, contrito, porque esse coração o Senhor não nega, o coração que se derrama diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia, o seu perdão. Essa oração é a oração que Deus jamais rejeita, porque Ele é misericordioso por 1000 gerações. E é esse Deus que nós servimos e queremos confiar no seu amor e na sua misericórdia. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Vamos orar para encerrar, Shun? Você ora para nós? Claro. Senhor, nós queremos te agradecer pela oração do profeta Jeremias, esse profeta que viveu em tempos tão difíceis, tinha uma mensagem dura para o seu próprio povo, não era uma mensagem de esperança, não era uma mensagem positiva, mas era uma mensagem, ó Deus, de destruição, de juízo sobre aquele povo, de dura cerviz, de coração de pedra, ó Deus. E a lição que aprendemos é que nós devemos sempre ouvir a tua voz, a voz que nos chama para o arrependimento muitas vezes. Se dentre as nossas vidas, ó Deus, dentre nós em nossas vidas, há pecados que precisam ser confessados, tratados, enfrentados, ó Senhor, pedimos que o Senhor venha corrigir, fazendo com que nós abandonemos qualquer caminho que não te agrada, Senhor. Pedimos a tua intervenção, ó Deus, pedimos a tua santidade em nossas vidas, pedimos o teu perdão, a tua restauração, Pai. Nós rogamos ao Senhor por mais uma noite de descanso, que o Senhor traga sobre nós, ó Pai, a tua graça renovada e que neste novo dia, ó Deus, que vai se iniciar, o Senhor, ó Deus, venha nos consolar. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite a todos. Deus Boa abençoe. noite. Tchau, tchau.